Shalom, meus amados, graça e paz. Estou aqui fazendo mais uma aula hoje. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o ministério, o nosso ministério aqui na Terra, certo? Existem duas fontes de ministério, que é a fonte coletiva. Existe uma fonte coletiva do ministério, que a gente precisa entender que é onde a gente serve ao Senhor, na igreja do Senhor, aonde você faz parte, a congregação, o seu pastor, seu líder, onde você soma para o reino, certo? E existe uma parte que é um ministério pessoal, que é o seu ministério pessoal, onde você precisa entender que é aquilo que Deus te deu, é aquilo que Deus confiou a você, para que você desenvolva na sua vida, no seu dia a dia, na sua jornada ordinária, de todos os dias, a sua vida de oração, sua vida de devocional, sua vida com as escrituras, sua vida com os dons que Deus te deu, a dádiva que Deus te deu, você precisa desenvolvê-la no Senhor, certo? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso ministério pessoal, que está em 2 Timóteo, no capítulo 4, diz assim: conjuro-te na presença de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na manifestação do seu reino. Versículo 2: prega a palavra e persiste diligentemente. O primeiro conselho de Paulo, né? Paulo está falando a Timóteo: pregue a palavra. O dom de pregar as escrituras, isso é um dom pessoal, que Deus dá, não dá para todos, mas Deus nos dá. Nem todos têm o dom de exercer no altar, mas todos têm o dom de evangelizar, de falar do Senhor, de usar o seu próprio testemunho para a glória do nome de Jesus. Então Paulo está dizendo a Timóteo: persiste diligentemente, ou seja, zeloso, né? Firmado, constante, pregando a palavra. Paulo está dizendo: persiste, permanece exercendo o teu ministério pessoal com zelo, certo? Ele diz assim: a tempo e fora de tempo. Existe aqui uma parafrase, né? Quando ele diz assim: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, ele está dizendo: faça isso em todos os lugares, em todos os momentos. Não perca a oportunidade de pregar o evangelho e de manifestar o reino do Senhor. Por quê? Porque no começo ele diz o quê? Que Deus, o nosso Senhor, virá e julgar os vivos e os mortos quando a manifestação do seu reino, quando ele manifestar o seu reino, o Senhor vai julgar tanto vivos como mortos. O que ele vai julgar? Se pregamos o evangelho, se servimos ao Senhor, se ministramos tudo aquilo que ele nos entregou, se usamos as ferramentas que ele nos deu, o dom que ele nos deu, se nós usamos as oportunidades com sabedoria, se nós não desperdiçamos o tempo. Paulo está falando: seja você sábio para administrar o tempo que Deus te dá na terra, para pregar o evangelho, para ser sucinto, ser uma pessoa com objetivo de manifestar o reino do Senhor, certo? E ele diz: admoesta e repreende. O que é admoestar? É ensinar, né? Admoestar uma pessoa é ensinar, é trazer ela para a realidade, para o conhecimento, para o entendimento, né? Ele fala: admoesta e repreende, a repreensão no amor. A repreensão também é um dom, né? Existe o dom para exortar, né? Existe uma sabedoria que vem do Senhor para repreender. Onde que a gente desenvolve essa sabedoria? Quando estamos envolvidos com o Senhor, quando estamos envolvidos com sua palavra, nós aprendemos a repreender as pessoas no amor, para crescimento, para avanço, para ser nutrido por uma verdade, certo? Então Paulo está dizendo: desenvolve o seu dom,
né? Desenvolve o seu ministério pessoal, né? Qual é o nosso ministério pessoal? Manifestar o reino do Senhor, manifestar o Pai, revelar o Pai para essa geração, manifestar o reino, manifestar Cristo. Isso é um ministério pessoal, não é um ministério coletivo, é para todos, né? Todos nós devemos manifestar o Pai, manifestar o reino. Todos nós devemos fazer isso. Repreende com toda paciência e instrução. Olha o que ele está falando, não é repreender com ódio, não é repreender com ira, não é repreender com palavras torpes, não é repreender para destruir, mas é repreender com toda paciência e instrução. O que é a instrução? A palavra. Quando nós repreendemos, alguém precisa estar empossado das Escrituras. Uma repreensão baseada em cima de conhecimentos banais não gera nada, não gera entendimento, não gera fundamento, não gera crescimento, só gera confusão. Quando nós formos repreender, ou quando nós desenvolvemos essa camada de sabedoria, de entendimento, onde começamos a ser usado pelo Senhor para trazer uma estrutura sólida, né? Para que o povo de Deus cresça, nutridos de uma palavra, nutridos de uma revelação, nutridos de uma verdade que está em Cristo, fundamentado nas Escrituras. Nós precisamos ter paciência, né? E precisamos ser empossados de instrução dentro das Escrituras. Não é um conhecimento humano, não é um conhecimento carnal, é um conhecimento espiritual que vem das Escrituras. No versículo 3 ele fala assim: porque virá o tempo, preste atenção, porque virá o tempo em que não prestarão atenção à sã doutrina. Preste atenção, isso aqui é uma coisa muito real. Virá o tempo onde eles não vão prestar atenção na doutrina do Senhor. Antes eles tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si mesmos mestres, conforme as suas próprias paixões. Ou seja, meus amados, nós precisamos sermos cheios das Escrituras, cheios de Jesus, cheios do amor do Senhor. Porque se a gente não fizer isso com o tempo que nós temos agora, vai chegar o tempo onde vai ser amontoado, as pessoas não vão querer mais a sã doutrina do Senhor, não vão querer mais a palavra do Senhor. Eles vão amontar para si mesmo mestres, vão amontoar para eles mesmos pessoas que falem segundo as suas vontades, segundo suas paixões, segundo seus próprios desejos carnais. Paulo está falando de uma coisa que nós estamos vivendo, onde muitos da igreja do Senhor são embriagados por coisas que não estão empossados das Escrituras. Então, nós precisamos fazer o nosso ministério pessoal, em tempo e fora de tempo, ser efetivo, ser empossados das Escrituras e empossados do poder de Deus. O poder de Deus está sobre as Escrituras, certo? Então eles vão amontoar para si falsos mestres, mestres que vão falar das suas próprias paixões, e apartarão seu ouvido da verdade e se voltarão aos mitos. O que é um mito? Uma coisa que não é verdade, uma coisa que é uma fantasia, né? É uma coisa simbólica. Paulo está dizendo que nesse tempo muitos vão se apartar da verdade, eles apartarão seus ouvidos para a verdade, eles não vão ouvir a verdade, eles não vão ouvir, eles vão fazer pouco caso da verdade do Senhor, não vão querer ouvir a palavra que confronta, a palavra que nos modela, não vão querer ouvir a repreensão que vem do Senhor, a exortação que vem do Senhor, da sua palavra, mas eles querem viver uma fantasia, um mito, próprios desejos carnais, né? A falsa verdade, um evangelho que muitas vezes nos traz prazer na carne,
mas destrói o nosso espírito e nossa alma. Então Paulo vai falando para Timóteo, mas tu, Timóteo, seja diligente em todas as coisas e suporta as adversidades. Faz o trabalho do evangelista, cumpre o seu ministério. Aqui eu quero finalizar. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que vai assistir essa aula. Seja diligente em todas as coisas, seja diligente. Suporta as adversidades, suporta as pessoas, suporta as dificuldades, suporta os problemas, suporta tudo. Faz o trabalho do evangelista e cumpre o seu ministério, certo? Cumpre aquilo que Deus te chamou, meu amado. Deus te abençoe.